A gente está com o Cássio ali pintando um quadro de tudo que Deus tem falado para ele ao longo do culto. E como eu dizia, né, amanhã, por volta de 1h, o Benjamin vai completar uma semana de vida, não é? E glórias a Deus por isso. Enquanto a gente estava aqui no culto, no domingo, em alerta já, com a Dani e o Flavinho indo para a maternidade. E quase 1h, o Benjamin nasceu com 52 centímetros, 3 quilos, 885 gramas, né? E ali já rindo e já mamando logo na hora dentro do centro cirúrgico. E assim, já está com saúde para a glória do nosso Deus. Vamos orar agradecendo ao Senhor, pedindo a Ele que fale conosco. Pai, como é bom a gente estar aqui na Tua casa, nessa noite, poder erguer as nossas vozes em louvor ao Teu nome, celebrar, ó Deus, a ceia como um momento onde nós nos relembramos do Teu amor por nós, quando enviou o Teu Filho para morrer numa cruz, numa humilhante cruz para pagar pelos nossos pecados e ressuscitar ao terceiro dia para nos dar vitória sobre a morte. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui celebrando o Dia dos Pais e reconhecer que a paternidade nos mudou, fez de nós melhores homens. Mas, Senhor, nessa hora, nós queremos mais uma vez ouvir a Tua voz. Fala conosco, Pai. Edifica a nossa alma pelo poder do Teu Espírito Santo, através da Tua palavra, que será pregada pela Carla, Senhor. Que mais uma vez ela seja instrumento em Tuas mãos e ela só fale aquilo que o Senhor já falou ao seu coração. Fala conosco, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, queridos. Que bênção demais a gente estar aqui na casa do Senhor e como é gostoso a gente participar do culto também, agradecendo a Deus pelo Dia dos Pais. Mas eu não estou em ritmo de pai, eu estou em ritmo de avó. Toda vez que eu pegar o microfone, eu vou falar que eu sou avó. Eu sou avó? Gente, o Benjamin parece comigo. Vocês querem saber de um milagre? É um milagre. A Dani não tem o meu DNA, ou pelo menos não tinha. Eu acho que Deus fez ali alguma coisa. E não é verdade? Benjamin não parece comigo? Não é? Hoje, pelo menos umas 5 pessoas falaram isso comigo. Mês de juventude. E a gente tem aí um desafio enorme de falar de um tema tão especial. Antes de falar, eu preciso dizer que eu preciso confessar. Esse é o melhor tema de todos. Pastor, Deus te abençoe. Toda vez que eu prego aqui no culto da juventude, e não vou falar mocidade, senão vocês vão saber minha idade, mas toda vez que eu prego aqui no culto da juventude, eu falo assim, eu tenho o meu preferido. E eu tinha o meu preferido. E agora eu confesso, o meu preferido era Eternos. Eternos, para mim, era um tema assim, fantástico, mais profundo, superou. Então, parabéns, profundo é maravilhoso, é sobre isso que a gente quer conversar nessa noite. Queria que você abrisse aí a sua Bíblia, a sua palavra de Deus, ou clicasse no livro de 2 Reis, capítulo 5, a partir do primeiro versículo. 2 Reis, capítulo 5, a partir do primeiro versículo. Achamos? Você que está aí na sua casa, participa com a gente também e esteja aí atento àquilo que Deus tem que falar aos nossos corações. Sabe, queridos, Deus quer falar. E Deus, Ele quer um canal aí direto no seu coração, mas só depende de você e de mim. Que a gente esteja realmente aqui com o coração, com a nossa mente cativa, como a pastora Sheila falou, cativa aquilo que Deus quer falar aos nossos corações. Abrimos aí, 2 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 1, diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor. Mas por meio dele, o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá,
eu darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: com esta carta, estou te enviando o meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as suas vestes e disse: por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Por que esse homem me envia alguém para que eu cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas em Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas diz que se lave e será purificado. Assim, ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. E disse Naamã: já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa: quando o meu Senhor vai adorar ao templo de Rimom, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor me perdoe, que o Senhor perdoe o teu servo. Por isso, disse Eliseu: vá em paz. Essa história é muito bonita, é uma história muito antiga e muito conhecida. É a história de um general chamado Naamã. Feche seus olhos aí, queridos. E eu queria que você orasse agora por você. E você pensasse assim: o que eu tenho a ver com Naamã? Ele era ímpio e eu não. Mas hoje a gente vai aprender algumas lições da vida de Naamã. Jesus amado, a mensagem é tua. Por favor, Senhor, que teu Espírito Santo fale ao nosso coração com o teu poder. Senhor, meu Deus, tira da nossa mente qualquer distração. Nos ajuda, Senhor Deus, a ouvir a tua voz. E mais uma vez, como sempre, sempre eu falo, Senhor Jesus, fale de mim, fale através de mim e fale para mim, para que o teu nome seja adorado aqui. Meu Deus, prepara os nossos corações e nos faz sair daqui diferentes para a tua honra e glória. Em nome de Jesus. Amém. Naamã era um grande soldado, na verdade, ele era um grande general do exército da Síria. A gente, só para entender o contexto, a gente está falando de um período entre 852 e 842 a.C. Nesse período lá do Velho Testamento, a gente vai lembrar que todo o reino de Israel ele era um só antes desse período. Lembram quando Josué entrou com todo o povo de Israel
e invadiu Canaã e tomou posse de Canaã, toda aquela terra foi dividida em 12 tribos, porque eram as 12 tribos de Israel. E depois, quando passou o período dos juízes, e logo em seguida veio reis, e aí veio Saul, veio Davi, veio Salomão, esse período dos reis, aquelas 12 tribos foram completamente unificadas em um só povo. Só que aí depois do reino de Salomão, veio seu filho Reoboão, e aí esse Roboão, que foi completamente ímpio e se afastou dos caminhos do Senhor, Deus separou e Deus dividiu o reino de Israel. Então eram as tribos do norte e as tribos do sul. E aí foi dividido Israel. É esse período aqui, quando as tribos já estavam divididas. O reino de Israel o reino do norte se chamava Israel e o reino do sul se chamava Judá. Só para vocês não se esquecerem das perguntas, porque eu vou fazer pouquinha pergunta hoje. Qual era o nome mesmo da capital de Israel? Não falem todos ao mesmo tempo. Qual era o nome? Uai, pode falar, pastor. Qual é o nome da capital de Israel? Samaria. E da capital de Judá? Jerusalém. Vamos, gente, acorda comigo. Israel era a capital de Israel era Samaria e a capital de Judá era Jerusalém. Nessa época que a gente está falando de Naamã, existia um profeta. Mas antes desse profeta, tinha um outro profeta. Como é que era essa época? A época antes de Eliseu era Elias. E Elias vivia na época de Acabe, lembram disso? E qual era o nome da esposa de Acabe? Jezabel, muito bem. Acabe e Jezabel já tinham morrido. E aí, depois que Acabe e Jezabel morreram, um rei levantou, era o filho de Acabe. Qual era o nome desse rei? Muito bem, Acasias. Muito bem, vocês são muito espertos. E aí, Acasias, ele tomou posse do reino no lugar de seu pai, Acabe. Só que Acasias fez muita bobagem e, na verdade, ele durou muito pouco, ele ficou 1 ano só. E Acasias, quando morreu, ele não tinha filhos. E como ele não tinha filhos, quem ficou no lugar dele era seu irmão Jeorão ou Jorão. É esse o rei que está aqui. Então, contextualizando vocês, a gente está falando de uma época onde quem era rei em Israel era Jorão ou Jeorão. E quem era o rei, na verdade, na época lá em Judá, era Josafá. E o rei da Síria, que estava dominando, e que é o rei que participa aqui dessa conversa, é um rei chamado Ben-Hadad II. Isso é só para a gente lembrar da história. E aí a gente tem, então, Naamã, como esse comandante do exército. 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. A gente falou de 7 mergulhos, ok? Então eu vou falar de 7 pontos. E esses 7 pontos vão ser cada um dos mergulhos que a gente vai dar nessa história. Vem comigo aqui. 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Como assim? Deus usou Naamã? Como assim? Foi isso que eu entendi? Deus usou Naamã para ter vitória contra o seu próprio povo, Israel? É isso mesmo? Deus pode usar um ímpio? Sim ou não? Deus pode usar um ímpio? Deus pode usar um ímpio, já preparando para ele ser cristão, para ele ser salvo. Cristão se não estivesse nessa época aqui agora, mas para ele ser servo do Senhor. Olha que história de Naamã. Sabe, queridos, a primeira lição desse texto é que Deus, ele tem propósitos. E ele usa quem ele quiser, da forma como ele quiser, mesmo que seja contra o que você quer. Olha a história de Naamã. Naamã era um guerreiro. Com certeza, ele matou muitos israelitas. E com certeza, ele matou, inclusive, talvez até os pais dessa menina que aparece na história. Ele era um guerreiro. Ele era um grande general. Mas Deus já estava preparando Naamã para ter uma experiência com ele. A história de Naamã me lembra muito a história de Paulo. Se você lembrar, Paulo, lá atrás, perseguia os cristãos, sim ou não? Paulo perseguia os cristãos. Paulo, inclusive, estava lá presente na hora da morte de Estevão.
Mas se você tivesse lá naquela hora, na morte de Estevão, você pudesse bater um retrato daquele momento, quando Paulo estava ali, feliz, se sentindo vitorioso com a morte de Estevão, veja só a história, você poderia imaginar que Deus já estava ali falando, esse é para mim um vaso escolhido? Eu escolhi esse daqui? Sabe, queridos, talvez você esteja aqui, e talvez você esteja afastado do Senhor. Talvez você esteja aqui, e talvez você se sinta como Naamã. Mas eu quero te dizer que, em nome de Jesus, a sua história pode mudar, como mudou a história de Naamã. Talvez você pense assim, eu já fui um Naamã na vida. Eu já fui. Eu já persegui os cristãos, eu já persegui os servos do Senhor, eu já fiz coisas erradas, mas Deus me trouxe aqui. Talvez você se lembre de pessoas que perseguem você. Talvez você se lembre, talvez, de um chefe, talvez de um colega de trabalho, talvez de um cunhado, de uma cunhada, de um sogro, de uma sogra. E não falem mal das sogras, tá? As sogras são santas, bênçãos. Quem é sogra aqui? Levanta a mão. Ah, Glória! Ah, esqueci, ó, não tinha ouvido a Glória ainda. Isso aí. Sogras são bênçãos do Senhor, não é não? Muito sábio, Davi, muito sábio, muito bem. Veja, talvez você seja perseguido por alguém, mas você precisa orar, porque é possível que esse alguém seja um Naamã na sua vida. E você seja usado por Deus, para que o Espírito Santo de Deus toque nessa pessoa e ela venha conhecer Jesus. Sabe, queridos, às vezes a gente tem raiva daquele vizinho chato. Às vezes a gente tem raiva, né, meu bem, daquele carro que fica na sua frente andando a 60 quilômetros. Não podia perder essa chance, queridos. Só eu sei como é que eu estou do lado. Uhum. Então, piada interna, quem estava de manhã sabe. Deus pode tudo. Deus pode usar quem Ele quiser, da forma como Ele quiser. E Deus tinha um plano na vida de Naamã. Pois bem, mas Naamã tinha ficado leproso. E Naamã leproso, talvez você pense assim, bem feito, castigo, não é não? Castigo. Não, Davi, não é não. O Davi está assim. Talvez você pense que era castigo, mas para Deus a lepra era uma oportunidade. Sabe, nem tudo que acontece com a gente é castigo. Muito pelo contrário. Muito é oportunidade. Deus, sábio como Deus é, Ele lhe dá oportunidades. Mas você precisa saber se você está aproveitando as oportunidades que Deus te dá. Sabe, queridos, Deus está nos preparando para vivermos na eternidade com Deus. O tempo que você está vivendo aqui na terra nem se compara à eternidade que você vai viver lá nos céus. Então, o tempo que você está aqui é muito rápido, é muito pequeno. A Bíblia diz que a nossa vida é como um vapor que se esvai. E a gente vai viver eternamente nos céus com Ele, aleluia. Quem vai? Amém? Amém. Deus está te preparando para lá. Deus está te moldando para lá. E eu quero te dizer que a sua vida aqui na terra e a minha vida aqui na terra nada mais é do que um teste. Uma prova. O objetivo do teste da prova é te aprimorar. O objetivo da prova não é que você fique reprovado. O objetivo da prova é aprimorar você e te fazer ter condições de chegar até lá. Eu não estou falando que você vai ser salvo por merecimento, mas eu estou te falando que Deus está te preparando, porque Ele quer morar com você lá nos céus. E essa vida que você está aqui, Deus tem um propósito para fazer com que você encare os desafios da sua vida como oportunidade de Deus que está usando para moldar você. Deixa eu te lembrar aqui, se lembra aí de algum momento na sua vida que você já chorou,
já se entristeceu, já se frustrou, já se aborreceu até com Deus. No momento que você ficou ali frustrado, Senhor, eu não estou entendendo por que isso está acontecendo. Senhor, por que o Senhor permite que essas coisas aconteçam comigo? Eu não estou falando só de doença, ou perda financeira, ou até perda de alguma pessoa querida. Queridos, os problemas que vêm na nossa vida nada mais são do que oportunidade. Você tem duas opções diante das oportunidades. Ou você senta e chora, ou você fica de mimimi, sentando e chorando lá, triste, ai, coitado de mim. Onde você fica de coitadice na sua vida pelos problemas que você está vivendo. Ou você encara como um treinamento do Senhor para fortalecer a sua fé e te fazer forte para vencer os desafios da sua vida. Naamã era leproso. Mas Naamã não ficou sentado esperando cair do céu a cura. Naamã buscou a cura. Capítulo 5, versículo 2, 2 Reis. Ora, as tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia, ela disse à sua senhora, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Segunda lição desse texto, Deus escolhe pessoas improváveis e as utiliza de forma poderosa, mesmo sem elas saberem. Sabe, aquela menina tinha tudo para odiar Naamã. Ela tinha tudo para odiar a sua senhora. Aquela menina tinha tudo para odiar toda a vida que ela estava vivendo. Ela estava vivendo na sua casa, lá na sua terra. E ela foi levada cativa, ela foi prisioneira. E ela foi levada à força. E ela passou talvez de uma vida livre a uma vida de escrava, de serva. Mas, mais uma vez, ela não ficou derrotada. Ela não ficou deprimida. Ela não ficou lamentando como como a gente se lamenta tantas vezes dos problemas que a gente tem. Deus pode fazer aí do seu limão, fazer uma limonada. A gente precisa parar de olhar para a gente mesmo, sabe, queridos? Porque Deus não está aqui para fazer a tua vontade. Desculpa, você não está aqui para ser feliz. Alguém aqui está aqui para ser feliz? Alguém tem a ilusão que vai falar assim, eu vivo para ser feliz. Eu quero ser feliz. Alguém pode perguntar assim, não? Ué, não, Carla? Não? Ué, não? Eu não venho aqui para ser feliz? Quem está aqui na terra para ser feliz? Levanta a mão. Também depois dessa, deu a dica ótima, hein? Agora eu estou boazinha. Não é sobre você. Não é sobre sua felicidade. Não é sobre sua satisfação. Não é sobre sua alegria. É sobre o Senhor. Nós estamos aqui para cumprir a vontade do Senhor. Nós vivemos aqui em função dEle. É sobre Ele. É sobre o reino dEle. É sobre o crescimento do reino dEle. Porque a gente está aqui de passagem, queridos. A gente está aqui, nós somos só peregrinos. Só de passagem. E a gente entende que a nossa terra é lá no céu. Nosso lar é absolutamente lá no céu. Essa menina, ela simplesmente agiu como serva. Ela poderia ter ficado calada, mas ela se preocupou com aquele homem. E ela foi usada por Deus, porque se não fosse ela, ele não saberia da existência de Eliseu. E ele não iria buscar a sua cura. E ela não se preocupou em ser aqui personagem principal. Veja, a gente está falando aqui sobre a história de Naamã. A história de Eliseu. Quem é essa menina? A Bíblia não fala nem o nome dela. Ela era coadjuvante. Ela era uma pessoa improvável. Mas Deus a usou para transformar a vida de Naamã. Sabe, às vezes Deus não consegue usar você e não consegue me usar. Porque às vezes a gente está tão preocupado em ser artista principal e a gente esquece que o verdadeiro servo, ele está atrás da cortina. Ele está atrás do palco. Ele não está debaixo dos holofotes.
quem tem que estar debaixo dos holofotes é o Senhor Jesus. Como é que está a sua vida? Quem é o verdadeiro holofote da sua existência? Nós precisamos entender que a gente está aqui somente, tão somente, como servo. Versículo 4. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: com essa carta estou te enviando o meu oficial Naamã, para que cures da lepra. Terceira lição: cuidado para, por motivos certos, você não procurar pessoas erradas, querendo comprar a bênção ou merecê-la, quando Deus já lhe deu tudo o que você precisava, sem esperar nada em troca. Você pode pensar assim: eu não estou querendo comprar nada, eu não estou querendo comprar bênção alguma. Não, pensa aí. Quantos de nós muitas vezes achamos que a gente merece ser feliz, que a gente merece um emprego melhor, que a gente merece ganhar mais, que a gente merece uma casa melhor ou um carro melhor, que a gente merece total saúde, que a gente merece. Queridos, nós não merecemos nada. Nada. O que Deus nos dá é pela misericórdia dEle. Se você tem o que você tem, é porque Ele tem misericórdia de você. Se eu tenho o que eu tenho, é porque Ele tem misericórdia de mim. Porque sabe o que a gente merece? O inferno. Sabe o que eu e você merecemos? Ir para o inferno. Nós não merecemos nada. Aquele homem, Naamã, saiu da sua casa, da sua terra, e ele se encheu de ouro, com o objetivo de comprar uma bênção. Tem muita gente que está servindo ao Senhor com o objetivo de comprar bênçãos, e comprar prosperidade, e comprar uma vida digna, e comprar nada nós podemos comprar. Vocês sabem quanto de ouro ele estava levando? Ele estava levando 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro. Vocês sabem quanto isso equivale hoje? Naquela época era muito dinheiro. Mas sabe quanto equivale isso hoje? Vou fazer uma conta aqui. O bom e velho ChatGPT. Vocês já descobriram o ChatGPT? Cara, aquele negócio é demais. Aquilo é de Deus, né? Não pode usar para o diabo, é de Deus. 350 quilos de prata, o preço do quilo da prata hoje é R$ 6.696,62. O preço do ouro hoje, pasme, R$ 591.844. Não peguem a sua aliança e derretam. Não façam isso. A aliança não é para derreter e para vender, tá bom? Ó, aliança, tá bem? Hoje o valor total daquele dinheiro, daquele ouro que aquele homem tinha levado, 350 quilos de prata e 72 quilos de ouro. Pasmem, hoje aquilo valeria 44 milhões de reais. Meu Deus. Com esse dinheiro eu fazia qualquer milagre. Não é não? Estou brincando. Aquele homem foi com esse dinheiro todo. Sabe o que Naamã falou? Não quero. Não quero. Não quero. Não é sobre você. Não quero. Naamã era importante. Aquele dinheiro certamente nem era dele, não era dele. Aquele dinheiro era do rei da Síria. Era um tesouro do rei da Síria, que deu na mão de Naamã para conquistar a sua cura. Querido, nada do que você faça vai fazer Deus amar você mais e de graça. Nada que você faça vai fazer Deus amar você menos e de graça. Deus ama você. Jesus entregou aquilo que era o mais precioso do universo, a sua própria vida, que não tem preço, por mim e por você. Amém? Mas o que a gente faz diante disso? Versículo 7. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as suas vestes e disse: por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Por que esse homem me envia alguém para que eu o cure da lepra?
Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, mandou-lhes essa mensagem: por que rasgaste suas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Quarta lição desse texto, queridos. Uma oportunidade, 2 homens, 2 condutas. Uma oportunidade, 2 homens, 2 condutas. Deus lhe dá a oportunidade. Você faz o que você quiser com ela. Ou você se conduz como Jorão. Por que que esse homem está vivendo no meu lugar aqui, está vindo para mim? Por quê? Por quê? Esse rei está querendo me perturbar aqui, ele está querendo arrumar motivo para guerrear comigo. Sou eu Deus para curar alguém? Eu não quero, não quero. Tipo assim, por que vem você não crente para falar comigo? Não, eu não sou capaz. Eu não sou capaz de evangelizar, eu não sou capaz de falar de Jesus. Não. Ajudar uma outra pessoa, por quê? Porque eu tenho muito para fazer, eu tenho muita coisa para arrumar, não tenho tempo. Eu não sou capaz, eu não consigo fazer. Por quê? Mas o Eliseu enviou um homem para mim, porque aqui tem profeta do Senhor. Aqui tem um servo do Senhor. Eu vou mostrar para esse homem que aqui tem profeta do Senhor. Queridos, no seu trabalho, você precisa dizer: eu estou aqui. Eu estou aqui. E não é empáfia, não. E não é orgulho, não. É porque você precisa se posicionar diante de todo mundo, do universo. Você precisa se posicionar diante do mundo do pecado, diante de Satanás, diante das pessoas que vêm ali procurar você como uma referência. Aquele Naamã foi atrás do rei de Israel, entendendo que se tinha um profeta ali no reino, é porque aquele rei devia de ser muito bom e de ser um homem de Deus. E aquele Naamã foi procurar aquele rei, só procurou a pessoa errada. Você é a pessoa errada. Você é referência. As pessoas te procuram. E quando as pessoas te procuram para ouvir falar de Deus, você está ali, eu estou aqui. Sabe aquele jogador de futebol que quando faz um gol, ele vai... Eu não sei dizer o nome de quem é, mas eu acho muito interessante porque ele fala assim, quero dizer para todo mundo que eu estou aqui. Eu estou aqui. Sabe, queridos, diante do mundo, eu e você estamos aqui. A gente precisa se posicionar, a gente precisa dizer, eu estou aqui, sou servo do Senhor, e eu vou defender esse Deus até o final da minha vida. Eliseu podia não ter falado nada. Eliseu podia falar assim, morra ele com a lepra dele. Eu não quero saber. Mas Eliseu falou, manda ele vir para cá, porque ele não estava preocupado com a lepra, vamos ser sinceros. Mas ele queria dizer, olha, aqui tem profeta do Senhor. Aqui tem profeta do Senhor, queridos? Aqui tem profeta do Senhor, queridos. Vamos tentar de novo? Aqui tem profeta do Senhor? Amém. Eu e você. Nós somos profetas do Senhor. Versículo 9. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer, vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo, eu estava certo que ele ia sair para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Quinta lição desse texto. Deus é um professor e tanto. Deus é didático demais. Deus sabe como Ele te ensina. E Deus sabia como ensinar Naamã. Eliseu podia pegar e tocar ali no corpo de
Naamã e falar assim, seja curado? Sim ou não? Podia? E não seria curado? E não seria um milagre? E aquele homem não ficaria feliz e ficaria grato? Eliseu poderia fazer o que Deus quisesse que ele fizesse. Mas Deus não está preocupado só em curar você. Deus está preocupado em curar você completamente. Naamã não tinha só a lepra de doença. Naamã tinha uma doença horrível chamada arrogância. Orgulho. Ah, queridos, quantas vezes nós somos arrogantes? Quantas vezes nós crentes somos arrogantes? A gente se acha. A gente acha que a gente é melhor. A gente acha que a gente sabe mais. A gente acha que a gente é mais inteligente. A gente acha que a gente é mais capaz. A gente acha que a gente tem muito conhecimento. A gente se acha melhor do que os outros. Arrogância. Arrogância. Deus sabia que precisava moldar e mudar e transformar aquele homem. Porque Deus queria aquele homem como servo dele. E como Deus queria Naamã como servo dele, precisava ensinar Naamã a deixar de ser arrogante. Ele precisava quebrar aquela arrogância. O Naamã, na verdade, ficou na expectativa de aparecer Eliseu. Eliseu nem foi falar com ele. Eliseu mandou um mensageiro. Isso serve para entender que muitas vezes aquele homem arrogante, cheio de pecado, ele estava leproso. Vocês entendem isso? Ele estava com lepra. Ele certamente já estava até deformado, o que for. Ele tinha lesões na sua pele. Ele deveria, inclusive, ter sido afastado de todas as pessoas. E ainda assim, ele não quebrava aquela arrogância, aquele nariz em pé. Queridos, nós muitas vezes temos o nosso pecado estampado na nossa vida. E a gente vive uma vida como se a gente realmente arrotasse camarão e comesse sardinha, desculpa o termo. Eu e você, nós não somos nada. Nada. E a gente fica brigando por causa de um programa, ou por causa de uma área da igreja, ou ficamos brigando por causa de uma panela, ou ficamos brigando por causa de sei lá o quê. Quem canta, quem louva, quem... Não sei. Mas é para a glória de Deus, porque eu e você não somos nada. Nada. Não fica achando que você não vai para debaixo da terra como todas as pessoas do mundo. Desde o homem mais rico dessa terra ao homem mais pobre, ao mendigo. Todos vamos para debaixo da terra. Se Jesus não voltar antes. A nossa carne é pó. Para de achar que você é melhor que os outros. Para de achar que você é mais importante e merece mais. Para de se achar o mais digno da face da terra. Só tem um que é digno. É Jesus. E é pela misericórdia dele que eu e você não somos consumidos. É pela misericórdia dele que a gente acorda toda manhã. É porque ele tem compaixão. Nós não merecemos nada. Larga essa sua arrogância. Larga esse seu orgulho. Qual é o pecado que Deus precisa curar em mim e você? Qual é o pecado que precisa ser exposto, precisa ser purificado, precisa ser lavado, precisa ser limpo? Só tem uma maneira de curar essa lepra, é mergulhar nas águas daquele rio. Aquele homem precisava mergulhar. E não era nos rios melhores, era no Rio Jordão. Porque Deus queria falar para ele assim, não é o rio que você quer, é o que eu quero. Não é o lugar que você quer, é onde eu quero. Não é fazer o que você quer, é onde eu quero que você esteja fazendo. E você está aqui não é por sua vontade, é por minha vontade.
É muito difícil ouvir a voz de Deus quando eu já decidi o que eu quero que Ele fale. Eu achei lindo esse texto. É muito difícil ouvir a voz de Deus quando eu já decidi o que eu quero que Ele fale. Sabe, gente, tem muita gente tomando aí a voz de Deus, como se Ele estivesse falando e não é. É você. Pensa que Deus quer muito mais. Deus quer tratar você. Deus quer humilhar você. Como assim, Carla? Deus quer me humilhar? A Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e a seu tempo Ele vos exaltará. Se você está passando hoje algum tipo de situação, alguma situação, onde você se sinta de alguma forma humilhado, o que for. Quando a gente fala humilhar, não é que a gente vá dizer falsamente, a palavra humilhar, entender que nós não somos nada, que somos humildes, nós não merecemos nada, e é pela misericórdia de Deus que nós estamos aqui. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e Ele vos exaltará, porque o contrário é verdade. Exalte-se, e Ele humilhará você. Naamã precisava ser ensinado. Versículo 13. Mas os seus servos, ele cheio de arrogância, cheio de podridão na pele, a pele dele cheia de... Mas o cara não perdia o salto. Estava no salto. Não perdia a pose. Mas seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas diz que se lave e será purificado. Assim, ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Aleluia. 6ª lição, eu estou terminando. É preciso mergulhar no rio do Senhor. É preciso mergulhar, é o tema profundo. Esse é o tema. Veja, não bastava tomar banho. Não era para tomar banho. Não era para entrar no rio e tomar banho de caneca. Vocês já tomaram banho de caneca? Quem tomou banho de caneca aqui? Ah, muito bem. Achei que só era eu. Lá em casa faltava luz, gente criança. O que a mamãe fazia? Esquentava na chaleira a água, e aí pegava aquela água fria numa baciona, e aí pegava aquela chaleira e temperava a água. Temperava, gente, não é com sal, não, é temperava a água com água quente. Estão rindo porque sabe da sua idade, né? Sei. Quem riu aí sabe. E aí, muitas vezes a gente tomava banho de caneca. E tinha que ser um banho rápido, porque senão a água esfriava, não é não? Tem muita gente que entrou no rio do Senhor e, ao invés de mergulhar fundo nesse rio, está tomando banho de caneca lá na beirinha, no raso. Tem muita gente no raso. Você entrou no rio, mas você não quer se aprofundar. Sabe por quê? Dá trabalho. Dá trabalho aprofundar. O que você quer? Deixa eu ficar aqui. Queridos, eu quero te dizer em nome de Jesus, quem fica no raso é criança. Quem nada no raso, quem brinca no raso é criança, é crente imaturo. A imaturidade de cada um de nós, se você fica no rio, é porque você não tem maturidade para entrar no profundo desse rio e ver as bênçãos que Deus quer falar e fazer na sua vida. E aí você fica brincando de ser crente lá no raso. Tem muito crente que, ao invés de realmente se aprofundar no rio do Senhor, está brincando na poça. Deus não quer que você se contente com a poça. Deus quer que você se aprofunde nesse rio. Esse rio está disponível para você. É o rio de Deus. É para aprofundar, é para mergulhar, é para você ir até o fundo. Precisa mergulhar, precisa imergir. E aí, a gente tem que falar algumas questões
Eu vou tomar só mais um pouco do tempo. E aí vai uma pergunta: o que precisa para mergulhar? A gente está falando, né, o mês inteiro, e a conferência, e uma bênção, cada mensagem, e o tempo inteiro falando sobre a gente mergulhar, e a gente afundar. O que é necessário para mergulhar no rio do Senhor? Qual é a primeira coisa que a gente precisa saber para mergulhar? Não precisa fé para mergulhar. Se lançar? Não. O rio está lá, você já está dentro. O que é preciso para você mergulhar? Na verdade, você não está dentro, você está do lado de fora. Né? Você está do lado de fora, o rio está ali. O que é preciso para mergulhar? Saber nadar. Vocês já viram algum mergulhador mergulhar sem saber nadar? Existe mergulhador que mergulha, eu estou falando de água profunda. Não é batismo de criança, não. Eu estou falando mergulhar água profunda. Vou fazer a pergunta de novo. O que é preciso para você mergulhar nas águas profundas do Senhor? Ou nas águas profundas de um rio? Tem que saber nadar. Porque eu não vou mergulhar sem saber nadar. Meu pai dizia assim, só morre afogado quem sabe nadar. Porque aí vai para a água. Quem não sabe nadar fica na areia. Sabe quem não sabe nadar? Quem não é crente. Sabe por quê? Porque nadar significa entrar no rio, aceitar Jesus como Salvador da sua vida. Reconhecer Jesus como Senhor da sua existência. E dizer, eu não quero essa areia, eu quero lá dentro do fundo do mar. Eu quero lá, porque lá dentro eu vou mergulhar no Senhor Jesus. Sabe, queridos, talvez você já venha à igreja tantas vezes, mas você ainda não teve uma experiência com Jesus. Você ainda não entrou no rio, você ainda não mergulhou, você ainda não conheceu Jesus na sua vida. Nessa noite eu quero te dizer que é necessário entrar no rio, é necessário reconhecer Jesus como Salvador da sua vida. Qual é a segunda coisa que a gente precisa para saber mergulhar? Querer. Eu preciso querer. Porque eu posso saber nadar e ficar na areia. Eu posso saber nadar e ficar no raso. Mas eu preciso querer. Eu preciso ir lá. Eu preciso pular. Eu preciso nadar. Eu preciso me afundar. Mergulhar fundo é uma decisão. É uma escolha. Você não é obrigado a mergulhar. Mas, se você quiser, as águas estão aí para você mergulhar. O que mais eu preciso para nadar e para mergulhar fundo? Para mergulhar fundo, eu preciso me esforçar. Porque é contra a corrente. Nadar mergulhando. Quem aqui já mergulhou? Levanta a mão. Eu estou falando mergulhar mesmo, tá, gente? Não é mergulhar de pular numa piscina, não. Mergulhar. Quem já mergulhou mais de 10 metros? Então não mergulhou. Sabe o que é mergulhar? O mergulho recreativo é 18 metros. 18 metros. O mergulho profissional é 40 metros. Alguém já mergulhou 40 metros? Não mergulharam. É mergulhar. Quando você mergulha, quando você veste aquela roupa de mergulhador, e você pula em alto mar, e você vai nadar, mergulhando, você tem que fazer o movimento de puxar a água, e você vai puxando e você vai afundando. Você precisa ter força. Você vai nadar contra a corrente, porque a corrente quer te levar para a superfície. O pecado quer te levar para a superfície. O mundo quer te levar para a superfície. O mundo quer que você tenha uma vida rasa. O mundo quer que você só fique boiando. O mundo não quer que você se aprofunde. Então você precisa se esforçar. Precisa. É necessário esforço para orar. É necessário esforço para ler a Bíblia. É necessário esforço para buscar o Senhor. É necessário esforço para sentir a presença do Senhor. É necessário esforço para entrar no mais profundo do conhecimento, do relacionamento com Deus. Você precisa se esforçar todo dia.
Você precisa nadar se aprofundando todo dia. E isso requer esforço, porque o natural é deixar levar. E é deixar levar, você vai boiar. Mas você não vai ter a experiência do profundo com o Senhor. Mas tem mais uma coisa que a gente precisa para mergulhar fundo. Você e eu precisamos de persistência. Eu preciso continuar, eu preciso persistir. Queridos, ninguém que começa a nadar vai mergulhar 18 metros ou 40 metros. Ninguém. Você começa nadando, depois você começa mergulhando, mas você vai para a superfície, depois você mergulha de novo. E você vai para a superfície e cada vez que você treina, mais profundo você vai. Por que eu sou capaz de treinar exercício físico, correr, musculação, nadar, e eu não sou capaz de exercitar a minha alma na busca incessante pelo Senhor? Você precisa se sentir incomodado de ficar inerte diante da presença do Senhor e você não buscá-lo. Você precisa se sentir incomodado, querendo cada vez se aprofundar mais. Eu não posso me contentar com o raso. Eu não posso me contentar com algum pouquinho de espiritualidade. Eu não posso ser uma pessoa espiritual o suficiente. Preciso mergulhar nessas águas profundas. Porque assim eu experimento o Senhor, meu Deus. Existe uma outra coisa importante que a gente precisa para mergulhar, e mergulhar mais profundo. A gente precisa de equipamento. E aí, qual equipamento que eu preciso para mergulhar? Qual equipamento? Eu consigo mergulhar fundo só com a mão? Batendo pé? Não. Primeiro equipamento é aquele óculos, não é isso? Para que serve o óculos? Para enxergar. Sabe por quê, queridos? Às vezes a água nubla a sua visão. A gente abre o olho debaixo da água e às vezes a gente não enxerga bem. Aquela água atrapalha a gente de ver. Tem muita gente vendo de forma nublada, espiritualmente falando. Deus quer que você mergulhe nessa água com óculos. Deus quer que você mergulhe nessa água protegido. Deus quer que você mergulhe nessa água querendo abrir o olho e enxergar tudo que Deus quer te mostrar de bom. Não entre nesse mar, nessa água profunda de olho fechado. Abre os olhos, enxerga o que o Espírito Santo quer mostrar para você. Mas tem outro equipamento, que é a roupa de mergulho. Aquela roupa de neoprene. Para que serve aquela roupa? Aquela roupa serve para te proteger do frio. Sabe por quê? Porque quanto mais profundo você vai, mais frio, mais o diabo quer te trazer para cima. Mais o diabo quer que você se sinta isolado. Mais o diabo quer que você sinta que você não está aquecido e você precisa daquela roupa. Sabe qual é aquela roupa? É a santidade. Você precisa se revestir de santidade. Porque se você está revestido com a santidade, daquela roupa de mergulhador, aquela roupa do crente salvo, santo, que busca a santidade, o frio espiritual não atinge você, não gela o seu coração. Você está aquecido, você está quente, você está queimando pelo Senhor Jesus. A santidade do Espírito Santo, a santidade da sua alma e da sua vida faz você mergulhar fundo, porque você não tem medo, você não sente frio, o seu coração está aquecido, a santidade te protege. Mas tem outro equipamento é aquela nadadeira, o pé de pato. Alguém já mergulhou de pé de pato? Que troço horroroso, desconfortável. Sabe o que é o pé de pato na nossa vida? É o Espírito Santo de Deus. Porque quando você calça os pés do Evangelho da Salvação, se calça com essa nadadeira, com esse pé de pato, você vai longe, mais profundo. O Espírito Santo de Deus quer turbinar a sua vida e quer turbinar o aprofundamento da sua alma.
Deus quer que você vá mais longe, mais profundo. Queridos, Ele está te calçando. Você tem o Espírito Santo na sua vida. Calce, mergulhe, nade mais rápido, mais fundo, mais com a presença do Espírito Santo na sua vida. Mas está faltando uma coisa para a gente ir mais profundo. Está faltando o cilindro de oxigênio. Aqueles cilindros que ficam aqui atrás. E o que é o cilindro do oxigênio? O cilindro do oxigênio é a palavra do Senhor. A palavra de Deus oxigena a sua alma. A palavra de Deus oxigena a sua mente. Se você não lê a palavra, não entende a palavra, se você não busca a palavra, você está vazio. Você não consegue aprofundar, porque você sente falta da superfície, do oxigênio da superfície, do mundo. Deus quer te dar o oxigênio. Deus quer te dar galões e tanques de oxigênio para você aprofundar cada vez mais na palavra do Senhor e ter a força da palavra do Senhor para ir mais fundo. Agora, existe uma outra forma de você ir mais fundo. Você pode estar totalmente de roupa de mergulho, com o pé de pato, com o snorkel, com aquele negócio, aquele visor. Você pode estar ótimo. O máximo que você chega, sabe quantos metros? 40 metros. Você sabe a maneira de você aprofundar mais? É vestindo aquilo ali. O escafandro. Para que serve o escafandro? O escafandro é uma roupa que tem aquele capacete, com aquela luz por dentro, com aquele visor e aquela roupa mais pesada. Para que serve o escafandro? Aquele escafandro é antigo. Hoje, o escafandro mais novo consegue te levar a 600 metros de profundidade. Sabe por quê? Porque ele é uma roupa que resiste à pressão. Dentro do escafandro, a pressão não existe. O que está pressionando você? Quanto mais você se aprofundar, mais pressão você vai ter para voltar para a superfície. Mas o Senhor Deus te dá força. E Ele tira a sua pressão. E Ele cuida de você. Mas você vai aprofundar mais no Senhor. Mas para terminar, tem uma maneira da gente ir mais fundo. Mais fundo. E mais fundo. É se ao invés de você nadar sozinho, você nadar, ou na verdade você entrar num grande e belo e forte submarino. E esse aqui é o seu submarino. Esse é o seu submarino. A igreja do Senhor te faz ir a águas mais profundas. Mas você precisa estar aqui. Mas você precisa querer. Tem muita gente que está dentro do submarino, mas nem sabe onde está, nem sabe por quê. E acha que aqui está numa festa. Nós estamos juntos, nos aprofundando para conhecer mais o Senhor. Vocês sabem qual é o ponto mais profundo da terra? O ponto mais profundo da terra, se chama Fenda de Mariana. E essa Fenda de Mariana, ela fica no sul do Japão. Ela tem outro nome, e é um nome que chama Deep Sea Challenger. O que é isso? Desafio das águas profundas. Essa fenda, ela tem 10.984 metros. 10.000 metros. O ponto mais alto da Terra é o Pico Everest, que tem 8.998 metros. Então, se você pegasse o ponto Everest e virasse ao contrário dentro do mar, não atingiria ainda a Fenda de Mariana, ou Deep Sea Challenger. A gente está falando de um lugar profundo. Sabe quem já chegou até esse ponto mais profundo? Somente 3 submarinos. 3 submarinos conseguiram chegar até lá. O que eu estou falando com isso?
é que tem submarino que só consegue ficar boiando. É submarino de museu. Submarino que fica no museu. Eu não quero ser uma igreja de museu. Também tem submarino que só serve para fazer vasculhar pequenas altitudes, pequenas profundidades, só para treinamento. Eu não quero ser assim. Queridos, para você ser uma igreja que se aprofunde, que chegue lá no ponto mais fundo, nós precisamos ser uma igreja forte, resistente às pressões, e a gente precisa estar junto. Nós precisamos ter o Espírito Santo impulsionando a nossa vida, e nós precisamos de crentes fiéis. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, e eu quero te perguntar, querido, você quer mergulhar nessas águas profundas de verdade? Sabem, Naamã teve que mergulhar 7 vezes. E esse era o 7º ponto. Naamã precisou mergulhar 7 vezes, porque ele precisava ir sendo purificado cada vez, cada mergulho. Num mergulho após o outro, a arrogância dele foi sendo quebrada, o pecado dele foi sendo quebrado, o orgulho dele foi sendo quebrado, e ele foi sendo tratado a cada mergulho. O último mergulho, somente no último mergulho, a lepra que estava na sua pele, na superfície da sua pele, foi curada. O que Deus precisa curar em você? Quantos mergulhos você precisa dar para Deus ir te curando por dentro, te renovando por dentro, te tratando por dentro, mudando a sua alma por dentro, até chegar na superfície da sua vida e você ser alguém diferente? O que você precisa para mergulhar mais diante do Senhor, orar mais, ler mais a Bíblia, estar em comunhão com o Senhor, ter o seu momento devocional, ter de verdade, sentir a presença do Senhor Deus todos os dias da sua vida? Aprofunde-se, nade, mergulhe, se encha do Espírito Santo, tome posse desse oxigênio, tome posse dessa roupa que vai te proteger da frieza espiritual que está na tua alma e na tua vida. Largue o pecado, largue, humilhe-se e aprofunde para a glória do Senhor Deus. E diante de Deus agora, há alguém nessa noite que quer tomar diante do Senhor uma decisão sincera de dizer: Senhor, eu quero ser essa pessoa, eu quero mergulhar mais fundo, eu quero me preparar para mergulhar mais fundo, eu preciso largar o pecado, eu preciso largar a promiscuidade, a prostituição, a minha mente perversa, eu preciso largar a minha arrogância, eu preciso largar o meu orgulho, eu preciso largar tantos pecados na minha vida, porque eu preciso do Senhor. Nessa noite, alguém quer tomar essa decisão? Levanta a sua mão, eu quero orar por você. Há alguém? Amém, Deus te abençoe, querido. Há mais alguém? Há mais alguém? Alguém mais sincero, sendo sincero. Deus sabe que você precisa mudar. Deus abençoe, Deus abençoe. Deus sabe que eu e você precisamos mudar. Ele sabe aonde a gente precisa mudar. Mas você não pode sair daqui como sendo essa mensagem, mais uma mensagem que você ouviu. Porque, queridos, tem que fazer diferença na nossa vida, tem que haver uma transformação na nossa vida. Nós estamos nesse submarino juntos, e a gente precisa estar mais profundo diante do Senhor. Não dá mais para perder tempo com briguinhas, com orgulho, com tristeza, com apurrinhações, com julgamentos. Não dá mais. Nós estamos aqui lutando, a nossa vida aqui é uma luta constante, não dá para brincar na praia, nós somos um exército, e esse exército precisa ir fundo diante do Senhor, diante de Deus. Alguém mais quer tomar uma decisão nessa noite? Sinceramente, levanta a sua mão. Eu queria que a gente ficasse de pé, e nós vamos cantar, e de todo o meu coração, se o Espírito Santo tocou em você nessa noite, eu vou te chamar aqui à frente. Então eu já quero te convidar.
Se o Espírito Santo tocou na sua alma e no seu coração e você sabe o que precisa ser mudado, em nome de Jesus, vem aqui à frente, eu quero olhar por você. Eu quero orar com você. Eu quero orar por você. Deus sabe o que está na sua mente, queridos. Vem à frente. Nós vamos orar, agradecendo a Deus pela sua vida. Deus sabe o que te move. Deus sabe o que te fez estar aqui. Foi só você que Deus trouxe. E Deus tem um objetivo muito verdadeiro, um objetivo muito forte para que você esteja aqui e para que você viva. Se o Espírito Santo tocou em você nessa noite, vem à frente, eu quero orar por você. Há mais alguém? Deus abençoe. Vamos orar? Vamos cantar? Rendido estou aos pés da cruz, me encontrei, o que tenho te entrego a Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Há mais alguém, queridos? Você sabe o que está passando na sua vida. Você sabe o que precisa ser limpo. Você sabe o que precisa ser transformado. Vem à frente. Você está vindo ao altar do Senhor. Deus sabe o que está no seu coração. Essas pessoas já vieram. Venha com seu coração aberto para pedir aqui o Senhor mude a sua alma e mude a sua vida. Se você não sabe o que fazer, venha à frente de qualquer forma, porque o Senhor conhece o seu coração e Ele transforma a sua alma e Ele vai lhe fazer junto com você aprofundar no rio, aprofundar nessas águas profundas, que são as águas onde Jesus está presente e quer mudar a sua vida. Vem à frente, eu quero orar por você. Há mais alguém? Meus momentos e os dias meus, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eu sou teu e tu
queridos. Meu Deus, muito obrigada, Pai. Tua graça e a tua misericórdia estão aqui, é o teu Espírito que está aqui. Meu Deus, tu sabes, Pai, o que está em cada coração. Obrigada por cada um que veio à frente com coração sincero, se entregando, Pai, aqui diante do teu altar, submissos à tua vontade. Meu Deus, ouve a voz dos teus servos. Pai, o desejo que há no coração deles é somente te servir. Então, que em nome de Jesus, eles sejam aqueles que vão se aprofundar cada vez mais. E cada um de nós, Pai, que a gente possa se aprofundar mais nas tuas águas, nas águas profundas do teu Espírito. Ó Pai, nos prepara, nos dá ousadia, nos dá força, nos dá persistência, nos usa, Pai, e nos incomoda, que nós não sejamos mais rasos, mas que nós nos aprofundemos em conhecer e continuar conhecendo o Senhor. Obrigada, Pai, nessa noite, pela tua palavra e pela tua graça e pela tua misericórdia, no nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar mais um instante. Deus abençoe cada um que está aqui, que veio aqui à frente. Enquanto a gente estava no culto, o Cássio, cadê o Cássio? O Cássio pintou um quadro, e ele vai trazer o quadro, e ele vai explicar ali o que Deus falou ao coração dele. Cadê o Cássio? Entrou? Alguém chama ele lá, por favor. E a gente vai conhecer ali o que Deus ministrou o coração do Cássio ao longo do culto dessa noite. Enquanto ele vem, lembrando que a gente tem aí chegando o viradão, lembrando que quarta-feira a gente vai estar aqui no culto de oração. E sábado pela manhã nós temos aqui o nosso momento de oração. Desperta Déboras, mas não é só para as mulheres, os homens também. Estamos aqui em oração, em consagração das nossas vidas ao Senhor. E aí o Cássio vai vir aqui com um quadro. Boa noite, igreja. Durante esses últimos dias, Deus ele tinha me ministrado algo sobre o lugar secreto. E mediante a esse momento, esse mês que a gente está vivendo do profundo, me veio essa ideia na mente. Deus me inspirou a desenhar um mergulhador, indo até a direção em suas mãos. E a gente sabe que quanto mais profundo no mar a gente vai, mais escuro vai se tornando até o ponto que a gente já não consegue mais enxergar nada. Mas o brilho do Espírito Santo de Deus ilumina o caminho para que nós possamos chegar até Ele. E Ele está à nossa espera. E a minha esposa costuma muito dizer uma frase que ter fé, é você primeiro colocar os pés e depois Deus colocar o chão. E trazendo isso para a nossa ótica de ir profundo, ter fé é a gente mergulhar e ir cada vez mais para baixo, mesmo quando os nossos sentidos já não nos ajudarem mais a fazer aquilo que a gente precisa fazer, quando não enxergarmos mais, quando a gente não conseguir mais sentir o que está acontecendo ao nosso redor. A gente precisa confiar que Deus está à nossa espera. Amém. Deus abençoe, Cássio, Deus abençoe. Vamos ficar em pé. Nós vamos orar, encerrando esse momento, louvando a Deus mais uma vez. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer por tudo que nós vivemos aqui juntos nessa noite. Mais uma vez agradecer por cada pai que está aqui, por cada pai da nossa igreja. Ó Deus, obrigado pelas nossas famílias. Obrigado, ó Deus, por esse mês tão especial, onde o Senhor tem nos chamado a uma vida de profundidade contigo, a sermos profundos em Ti, a buscarmos mais intimidade com o Senhor, a buscarmos a cura, a liberdade, a transformação que só o Senhor pode operar em nossas vidas. Nós te louvamos, Pai. Nós te agradecemos por tudo que vivemos aqui. Nós pedimos a Tua bênção sobre nós ao longo de toda essa semana que começa hoje.
Senhor, por onde formos, que a Tua presença santa esteja marcando as nossas vidas, a fim de que as pessoas ao nosso redor percebam a diferença que o Senhor faz em nossas vidas. Que cada um aqui busque mais intimidade com o Senhor, busque a Tua direção, busque a paz que excede todo o entendimento, que vem do Teu trono de graças. Busque a força, a ousadia, a perseverança que nós precisamos para vencer o mal. Fica conosco, Pai. Abençoe o nosso caminho de volta aos nossos lares. Cuida de nós ao longo desta semana e usa-nos para a glória do Teu santo nome. É o que nós te pedimos nesta noite. O nome que é sobre todo nome. O nome precioso, o nome soberano, generoso, invencível de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. E agora, que o bondoso amor de Deus, o nosso Pai, que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, o Filho, o nosso Salvador, que a comunhão, as doces consolações e o poder do Espírito Santo de Deus sejam presentes em nossas vidas, hoje e para todo sempre. Amém. Dá um abraço aí no irmão que está do seu lado. Desejo uma semana abençoada. Que Deus nos abençoe e nos use.